Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias com atualizações sobre o nosso gigante da colina. Hoje teve uma partida muito importante ali para a parte de baixo da tabela e que influencia diretamente a vida do Vasco no campeonato. Jogaram agora há pouco Bahia e Goiás lá em Salvador e o resultado foi um empate. Esse resultado coloca o Vasco mais uma vez na zona do rebaixamento, mas a gente pode dizer que esse resultado foi bom para o Vasco da Gama. E aí você pode estar pensando, o Juninho ficou maluco, como que esse resultado foi bom se o Vasco voltou para o Z4? Calma que você vai entender, poderia ter sido pior. Hoje não tinha resultado bom, mas foi o menos pior, né? Acho que é melhor colocar assim, foi o resultado menos pior pra gente esse empate. E a gente vai falar também sobre a situação do árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo. O Vasco vai pedir à CBF para que esse árbitro de vídeo, esse profissional que atua ali na cabine do VAR, que ele não seja mais escalado para jogos do Vasco da Gama e também para jogos que envolvam ali os clubes que estão na zona do rebaixamento, brigando pela permanência na primeira divisão. Tudo isso depois da vinheta, a vinheta vai rodar agora. Antes disso, você deixa o like e se inscreva aqui no canal também. Estamos aí pertinho dos 130 mil vascaínos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. A segunda edição do nosso giro de notícias desse sábado saiu um pouquinho mais tarde, exatamente porque eu estava esperando ali terminar a partida entre Bahia e Goiás pelo Campeonato Brasileiro, né? A partida começou às 7 e terminou com um empate. Essa partida era importante demais ali para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. E não tinha resultado bom para a gente hoje não. As possibilidades eram as seguintes: o Bahia vencendo passaria o Vasco, né? Deixaria o Vasco na zona do rebaixamento e chegaria aos 39 pontos, 2 pontos acima do Vasco. O empate, que foi o que aconteceu, o Bahia fica com o mesmo número de pontos do Vasco, mas por conta de uma vitória a mais, o Bahia fora da zona e o Vasco dentro da zona. E no caso de uma vitória do Goiás, o Vasco ficaria fora da zona do rebaixamento, mas o Goiás voltaria para a briga, né? O Goiás chegaria ali aos 35 pontos, ficaria apenas 2 pontos atrás do Vasco, estaria de vez na volta aí pela permanência na primeira divisão. E o Goiás, que na minha opinião dos times que estão ali embaixo, Sport, Fortaleza, Vasco, Bahia e o Goiás um pouquinho mais abaixo, o Goiás é quem vem jogando o melhor futebol no momento, né? Tanto que ganhou do Atlético Mineiro recentemente, fez uma virada incrível contra o Santos, hoje buscou esse resultado contra o Bahia. Então o Goiás voltando, o Goiás que enfrenta o Vasco na última rodada, seria talvez um Deus nos acuda essa última rodada, Vasco e Goiás jogando a permanência um contra o outro. Então esse resultado de empate segura o Goiás, né, breca ali a reação do Goiás e também não deixa o Bahia distanciar. O Bahia passa a gente, mesmo número de pontos ali, passa no número de vitórias, né? Vou colocar a tabela aí para você ver. Bahia 37, Vasco 37 e o Goiás fica com 33 pontos. Só que o Bahia já tem 35 jogos, né? O Vasco ainda não jogou na rodada. O jogo do Vasco é contra o Fortaleza na quarta-feira. Então, com um empate contra o Fortaleza, o Vasco mais uma vez termina a rodada fora da zona do rebaixamento. Em caso de vitória, o Vasco abre ali 3 pontos para o Bahia e abre 7 pontos para o Goiás. Então ficaria ali numa situação mais confortável na tabela. A gente sabe que, enfim, não dá para confiar no time do Vasco, né? A tabela sempre ajuda, a rodada a maioria das vezes ajuda, mas o Vasco não se ajuda. De toda forma, a gente pode dizer que esse empate hoje foi um resultado bom para o Vasco. O Bahia vencia ali até os 50 do segundo tempo, né? O Bahia estava vencendo o jogo por 3-2 e estava ali subindo algumas posições e o Vasco ficando afundado na zona do rebaixamento. O Goiás conseguiu o golzinho Salvador aos 50 do segundo tempo, empatou ali a partida e deixou tudo meio embolado. O Vasco agora tem a mesma pontuação do Bahia e o Goiás praticamente dá adeus aí nessa briga pela permanência. Então a gente pode dizer que o resultado foi bom, apesar do Vasco ter voltado para a zona do rebaixamento. Agora é vencer o Fortaleza na quarta-feira, né? Não tem outra opção. Vencer o Fortaleza. Então, o empate não é também um resultado ruim assim, né?
mas o ideal seria vencer, porque depois a gente enfrenta o Internacional, que é um jogo teoricamente mais difícil. Então esse jogo contra o Fortaleza, mais uma vez, é mais uma final, um jogo de vida ou morte. O Vasco precisa muito dessa vitória para dar uma respirada. Neste momento o Vasco está na zona do rebaixamento. O Vasco enfrenta aí o Fortaleza na quarta-feira, estando dentro da zona do rebaixamento. Então é um jogo que vai ser muito tenso, muito nervoso, mas o Vasco precisa dar um jeito e pontuar nessa partida. Principalmente, seria lindo, ideal conseguir uma vitória. Mas comenta aqui pra mim, você gostou desse resultado, esse empatezinho? Era isso que você queria? Era nisso que você estava torcendo na partida entre Bahia e Goiás? Comenta pra mim se você também achou que esse empate foi um bom resultado. E agora, mudando o assunto, mas ainda falando ali da parte de baixo da tabela, o Vasco hoje informou que pedirá à CBF para que o assistente de VAR, Rodrigo Guarizo, não trabalhe mais em jogos do Vasco da Gama e também em jogos dos times que estão ali na parte de baixo da tabela. Vou tentar explicar mais ou menos como isso aconteceu, e eu tive até participação nessa situação. Ontem o Sport Recife venceu o Botafogo, por 1-0, num gol que teve um pênalti marcado ali, um pênalti bem duvidoso, que o VAR chamou para marcar esse pênalti a favor do Sport Recife. E aí, quando eu vi o nome do árbitro, Rodrigo Guarizo, aí eu falei, esse cara era o mesmo que estava no Vasco e Bahia. Dei um Googlezinho ali para pesquisar e sim, o Rodrigo Guarizo foi o mesmo que estava no Vasco e Bahia, que não expulsou, não chamou para expulsar o Gregory, na jogada em cima do Benítez, e não chamou para marcar o pênalti também no Léo Matos. Aí eu fui e publiquei isso no Twitter, porque é um escândalo. A CBF, na quinta-feira, a CBF assumiu que o Rodrigo Guarizo errou em não chamar o VAR, em não chamar para expulsar o Gregory, e na sexta-feira, no dia seguinte, o Rodrigo Guarizo está ali sendo escalado como VAR numa partida que interfere diretamente nos rumos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí eu publiquei isso no Twitter, tá aí aparecendo a postagem para você, não vou ler aqui, mas acho que você aperta o pause aí, dá para você ver. Enfim, publiquei isso e alguns seguidores lá no Twitter, inclusive se você não me segue, tá aí o @pimpsjuninho, meu Instagram também é esse @, você pode me seguir lá. Alguns usuários lá também comentaram que esse mesmo árbitro estava como árbitro de vídeo, como VAR, na partida entre Vasco e Atlético Paranaense, que teve um gol anulado do Ribamar, que ele deu uma falta lá no início da jogada, a falta um minuto antes do gol acontecer, do Bruno Gomes, e também naquele Vasco Flamengo do primeiro turno, no gol anulado do Germancano. Ou seja, todas as vezes que esse árbitro de vídeo esteve escalado para partidas que envolviam o Vasco, ou que indiretamente o Vasco estava ali envolvido, como Sport Bahia, tiveram lances polêmicos que prejudicaram o Vasco da Gama. E aí isso deu uma viralizada na internet e o Vasco pediu aí, o Vasco informou que pediu para que o Rodrigo Guarizo não seja mais escalado em jogos do Vasco da Gama e também em jogos que envolva aí os times que estão na parte de baixo da tabela. Eu sei que muita gente vai comentar aqui falando que isso não adianta de nada, não sei o que, etc e tal, mas nessa reta final do campeonato eu acho importante que o clube marque posição, Se está sendo prejudicado, você tem que mostrar, estou sendo prejudicado, estou me sentindo lesado. É como você, por exemplo, é assaltado na rua, levam seu celular. Você vai lá na delegacia, faz um BO. Você sabe que vai ser muito difícil você recuperar o seu celular. Provavelmente você não vai recuperar o seu celular, mas pelo menos está registrado, Está lá que você foi lesado. Então é mais ou menos isso. O Vasco vai ter essa reunião aí com a CBF, a reunião que a CBF tinha prometido para o Vasco quando assumiu que esse Guarizo errou contra o Vasco. E aí nessa reunião o Vasco vai apresentar esses lances polêmicos aí que o Guarizo esteve envolvido e vai pedir para que ele não seja mais escalado em jogos do Vasco e também em jogos que interfiram ali na parte de baixo da tabela. Então, meu amigo, tá pegando fogo essa reta final do Campeonato Brasileiro, tá pegando fogo aí a guerra, nos bastidores, enfim, todo mundo querendo defender a sua narrativa, e vamos ver o que acontece. E quarta-feira o Vasco tem que ganhar do Fortaleza. Tamo junto, um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, saudações vascaínas, até a próxima, fui!